Meus amigos, o prefeito que Salvador precisa eleger nas próximas eleições é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. Este tema busca atender demandas de vários amigos de Salvador que me solicitaram que apontasse os principais problemas que a cidade enfrenta, as ameaças ao seu futuro desenvolvimento e, além de apresentar os problemas atuais e as ameaças futuras, apontar quais são os caminhos que um prefeito comprometido com os interesses da grande maioria da população, ou melhor, de toda a população de Salvador, deveria assumir para administrar esta cidade. O nosso objetivo consiste em apresentar as características do prefeito que a população de Salvador precisa eleger nas próximas eleições, cujo programa de governo seja capaz de superar os gigantescos problemas atuais e neutralizar as ameaças a seu futuro desenvolvimento em benefício de toda a população da cidade. É importante observar, meus amigos, que Salvador é uma metrópole regional de baixa renda, com indicadores econômicos bem abaixo das metrópoles e regiões metropolitanas do sul e sudeste do país. Salvador é a capital brasileira de maior desemprego. Nós vamos mostrar em números o que representa o fato de Salvador ser a capital brasileira de maior desemprego, de menor renda e também de maior violência. Na formação do Produto Interno Bruto da Bahia, ou melhor, de Salvador, a agropecuária contribui com 0,06%, a indústria com 20,99% e os serviços com 78,94%. Percebe-se, por esses números, que Salvador é uma cidade predominantemente de serviços. A economia de Salvador é indiscutivelmente uma economia de serviços, fortemente apoiada no turismo, no setor imobiliário e serviços das mais diversas naturezas. A estrutura econômica de Salvador, com papel principal desempenhado pelo setor de serviços, tem reflexo em sua estrutura ocupacional. A grande maioria da mão de obra de Salvador está empregada no setor de comércio e serviços. No setor industrial ganha destaque a construção civil. Entre 1970 e 1985, Salvador esteve entre as metrópoles mais dinâmicas do país, ao lado de Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza e Belém. Contudo, o crescimento do PIB de Salvador e de sua região metropolitana se desacelerou em relação aos PIBs das capitais mais ativas do país, entre 1985 e 2023, perdendo terreno em relação a Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza. Concretamente, e ainda segundo o site g1.globo.com, o PIB de Salvador caiu em 2021 de 12º para 14º maior do Brasil, com o PIB per capita sendo o menor entre as capitais do Brasil. O PIB per capita, meus amigos, de Salvador, que é o valor médio agregado por indivíduos, foi estimado em R$
R$ que coloca Salvador com o menor índice entre todas as capitais do Brasil. Isso em termos de PIB per capita. Salvador é a capital com as piores taxas de pobreza, violência e desemprego do Brasil. Segundo o UOL, indicadores sociais das 26 capitais brasileiras mostram a cidade de Salvador em último lugar em índice de renda, emprego e segurança pública. Salvador foi a última colocada do país em 7 dos 40 indicadores sociais analisados pelo mapa das desigualdades entre as capitais. Salvador apresenta 11% da população abaixo da linha de pobreza, correspondente a 289 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. Número esse 10 vezes maior quando comparado com Florianópolis, a capital de Santa Catarina, que se destacou com a melhor taxa deste mesmo indicador. Salvador se destaca como a pior capital no índice de desnutrição, com 4% de crianças menores de 5 anos que se encontram em situação de desnutrição. Salvador teve o seu pior desempenho nas taxas de desemprego, com 16,7% da população desempregada, ou seja, 267 mil desempregados nas cidades. Os índices de violência também colocam a capital baiana nas últimas posições. Em 2022, Salvador foi a capital com a segunda maior taxa de homicídios, quando foram registrados 1.568 assassinatos na cidade, ficando apenas atrás de Macapá, no Amapá. E Salvador é a primeira cidade do Brasil, é a primeira capital do Brasil, é a pior em termos de homicídios de jovens de 15 a 29 anos, com 322,5 mortes a cada 100 mil habitantes. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD contínua, realizada em 2022, Salvador tem a 10ª média salarial mais baixa entre as capitais do país, com o rendimento chegando a R$ 2.817. O perfil econômico de Salvador revela que 37,5% de sua população trabalha na informalidade, ou seja, 651 mil trabalhadores. Todos esses indicadores, meus amigos, demonstram fracasso das administrações municipais de Salvador no passado e no presente, e a necessidade de que as futuras administrações atuem com efetividade no desenvolvimento econômico e social da capital baiana. Tudo isso impõe a necessidade de que sejam implementadas estratégias eficazes, visando promover o desenvolvimento econômico de Salvador, reduzir suas desigualdades sociais e gerar emprego e renda nas cidades. Além disso, ou seja, além de serem implementadas estratégias visando o desenvolvimento econômico, a redução das desigualdades sociais e a geração de emprego e renda na cidade, é preciso adotar estratégias visando racionalizar a mobilidade urbana de Salvador, eliminar ou reduzir seus déficits em infraestrutura urbana, interferir na formulação do projeto da Ponte Salvador-Itaparica, preparar a cidade para enfrentar eventos climáticos extremos e transformar Salvador em cidade inteligente e sustentável. Então, tudo isso que acabamos de apresentar indica a necessidade de que, além da futura administração da cidade ter que superar
os problemas econômicos e sociais existentes, deve também fazer frente às ameaças futuras, em termos do seu desenvolvimento. E essas ameaças, elas estão situadas no plano da mobilidade urbana, na infraestrutura urbana, depois vamos detalhar cada uma delas, no projeto da Ponte Salvador-Itaparica, com seus impactos sobre as cidades, os eventos climáticos extremos, em consequência da mudança climática global, e o desafio de transformar Salvador em cidade inteligente e sustentável. Vamos falar agora do progresso econômico de Salvador, como construí-lo. O que eu tenho a dizer é que o progresso econômico de Salvador só se realizará na plenitude se o governo municipal planejar e elaborar projetos de desenvolvimento da economia interna e do intercâmbio econômico de Salvador com outras cidades da Bahia, do Brasil e com o exterior, para dinamizar sua economia. Então é importante que haja uma política desenvolvimentista implementada pela Prefeitura de Salvador, coisa que nunca aconteceu na história da cidade. Algo nessa linha, de promover o desenvolvimento econômico com essas características, ou seja, o desenvolvimento da economia interna e também o desenvolvimento do intercâmbio com outras cidades da Bahia, do Brasil e com o exterior. Para que isso aconteça, ou seja, para que o desenvolvimento da economia interna de Salvador aconteça, é necessário que sejam implementadas estratégias para o desenvolvimento do turismo. Salvador é uma cidade que tem todas as condições de incrementar o turismo diante da riqueza arquitetônica e histórica, né? De todo o patrimônio histórico que a cidade tem. Deveria ser melhor aproveitado e para promover o desenvolvimento do turismo. Outra indústria da construção civil, que deveria ser incrementada, no sentido de não só atender a demanda do setor imobiliário, construção de novas unidades domiciliares, mais edifícios, mas a ideia seria também que a indústria da construção civil seja colocada a serviço também do esforço que precisam ser incrementados de recuperação das edificações em ruína nas cidades, sobretudo no centro antigo das cidades. E o restauro dos monumentos de Salvador. Então a indústria da construção civil poderá cumprir também esse papel. Além disso, é importante que haja o desenvolvimento da produção de bens e serviços em Salvador. Sobretudo, produzir bens e serviços que nós importamos de outras partes do Brasil e até do exterior. É importante que sejam implantados em Salvador empreendimentos voltados para a produção de bens e serviços que nós todos importamos de outras partes do Brasil e do exterior. Então, quando nós falamos no desenvolvimento da economia interna de Salvador, isso significa o desenvolvimento do turismo, repito, substituição de importações de bens e serviços,
o desenvolvimento da indústria da construção civil, o incremento da produção de bens e serviços nas cidades, sobretudo dos produtos, bens e serviços que nós importamos, e além disso a revitalização do centro antigo da cidade, com a recuperação das edificações em ruínas e o restauro dos monumentos que contribuam para elevar os níveis de emprego e renda do município. Já o desenvolvimento do intercâmbio econômico com outras cidades da Bahia, do Brasil e com o exterior, requer que sejam implementadas estratégias para criar as condições para Salvador se capacitar na oferta de bens e serviços que podem ser crescentemente exportados para outras regiões da Bahia e mesmo para outros estados, notadamente nas áreas de educação, por exemplo, ensino superior e saúde, por exemplo, o polo médico poderia cumprir esse papel. Transformar Salvador em centro nacional exportador de serviços superiores. Deveria ser colocado isso como um dos objetivos a serem perseguidos pela futura administração, baseado na cultura e no conhecimento. Nesse sentido, é importante haver uma articulação da prefeitura com as instituições de ensino, de pesquisa, a fim de que todos trabalhem com essa perspectiva. Além disto, promover a aglutinação em Salvador de serviços nas mais diversas naturezas para atender a demanda da região metropolitana de Salvador. É importante que Salvador seja uma fonte supridora de bens e serviços para todas as demais cidades da região metropolitana. Também do Recôncavo e de Feira de Santana, onde se concentra um robusto parque produtivo, então, bem como a demanda de todo o estado da Bahia, e maximizar as interligações econômicas de Salvador com o mercado mundial, com o incremento das exportações de bens e serviços produzidos nas cidades e em outras regiões da Bahia, embarcados em Salvador, as quais contribuiriam para elevar os níveis de emprego e renda no município de Salvador do estado da Bahia. Então, essas medidas que nós estamos propondo, meus amigos, contribuiriam enormemente no sentido de elevar os níveis de emprego e renda da população da cidade. Sair desse marasmo em que a cidade se encontra, em que nada do que nós estamos propondo é realizado, simplesmente porque não há iniciativa dessa ordem por parte dos atuais administradores municipais. O progresso social, por sua vez, só acontecerá em Salvador quando a prefeitura atender na plenitude às necessidades humanas básicas de seus cidadãos, fazendo com que a grande maioria de seus cidadãos melhore sua qualidade de vida e seu bem-estar, e garanta que todos os seus habitantes atinjam seu pleno potencial, oferecendo a toda a população as oportunidades necessárias para seu crescimento. Antes de que tudo isso aconteça, o governo municipal de Salvador precisa criar as condições para reduzir ou eliminar as desigualdades de renda existentes. O nível de desemprego de 267 mil desempregados. O número de pessoas abaixo da linha de pobreza, com 289 mil pessoas nas cidades. O número de pessoas morando em favelas, que corresponde a 835.008 favelados. E o número de pessoas que vivem nas ruas, 3,2 mil moradores de rua, com a adoção de estratégias voltadas para o combate ao desemprego, dinamizando a economia da cidade, planejando e elaborando projetos de desenvolvimento da economia interna
e do intercâmbio econômico com outras cidades da Bahia, do Brasil e com o exterior, que nós descrevemos há pouco. Há pouco nós falamos sobre isso. Que essas ações, o progresso econômico deveria contribuir para gerar empregos e, consequentemente, esses péssimos indicadores que Salvador apresenta em termos de desemprego, pobreza, número de favelados e de pessoas que vivem nas ruas, esses indicadores só poderão ser superados na medida em que hajam dois tipos de intervenções. Um é a prefeitura desenvolvendo uma política de desenvolvimento econômico do município, de desenvolvimento da economia interna e do intercâmbio econômico com outras cidades da Bahia, do Brasil e com o exterior. E complementarmente a isso, promovendo a geração de emprego com programas de economia criativa, depois vamos mostrar o que é que significa isto, e de economia social e solidária, que vamos também explicar o que é que significa. Além da geração de empregos com o desenvolvimento da economia interna e do intercâmbio econômico com outros municípios da Bahia, outras cidades do Brasil e também com o exterior, devemos também incrementar o emprego, combatendo o desemprego, com programas de economia criativa e de economia solidária. E além disso, já para combater a pobreza, é importante a implementação da política de renda básica ou renda mínima universal para a população pobre, complementarmente ao programa Bolsa Família do governo federal. Então, o município deveria também implementar ações voltadas para a redução da pobreza com a implementação de uma política de renda mínima universal para a população pobre. Para eliminar ou reduzir os índices de pobreza em Salvador, é preciso que, antes de tudo, seja adotada uma política de renda básica ou renda mínima universal para a população pobre. O governo municipal deveria complementar o Bolsa Família, conforme já lhes falei, dando dinheiro de graça para os pobres para atenuar ou eliminar a pobreza. Entre as razões para que essa ideia vire realidade, reside no fato de que distribuir dinheiro diminui a criminalidade, melhora a saúde da população, permite aos beneficiados investirem em si mesmos e aumenta a demanda de bens e serviços nas cidades. Essa distribuição de renda para os pobres é absolutamente necessária, simplesmente porque esses pobres miseráveis não têm a mínima condição de tentar se colocar no mercado de trabalho. Tem que haver um esforço de governo no sentido de ajudar essas pessoas a sobreviver. Para combater o desemprego, por sua vez, a prefeitura deveria dinamizar a economia das cidades, conforme já lhes falei, planejando e elaborando projetos de desenvolvimento da economia interna e do intercâmbio econômico com outras cidades do Brasil, da Bahia, do Brasil e com o exterior, que nós descrevemos anteriormente. E, complementarmente, promovendo a geração de emprego com um programa de economia criativa e de economia social e solidária, conforme já lhes falei. Com a economia criativa, agora vamos explicar o que é que significa. Com a economia criativa, que lida com a criatividade, conhecimento e informação, deveriam ser incentivadas atividades que combinam a criação, produção e a comercialização de bens criativos de natureza cultural e de inovação, como, por exemplo, moda, arte, inclusive na Bahia, em Salvador, uma área que tem um grande potencial
de desenvolvimento é a área musical. Então, isso é arte também. A mídia digital, desenvolvimento da mídia digital, publicidade, jornalismo, fotografia e arquitetura. Por sua vez, com a economia social e solidária, que é um novo modo de produção voltado para a geração de emprego, seriam incentivadas as atividades geradoras de trabalho e renda, em diversos setores, seja nos bancos comunitários, nas cooperativas de crédito, nas cooperativas da agricultura familiar, na questão do comércio justo, nos clubes de troca. Então, deveria haver um esforço do governo municipal no sentido de incentivar tanto a economia criativa, nos termos que acabamos de dizer, como também da economia social e solidária. A Prefeitura de Salvador precisa adotar estratégias visando racionalizar a mobilidade urbana na cidade, cujo sistema de transporte é mal avaliado pela população. Desde 2015, o sistema de transporte coletivo urbano de Salvador é operado por 3 consórcios, que reúne 17 empresas de ônibus, cujo serviço é dos piores do Brasil, caracterizado pela demora, superlotação e precariedade da frota. Crescem as denúncias de superlotação, dos constantes atrasos, da falta de ônibus, da falta de limpeza e de estrutura. O metrô é um importante ganho para a população de Salvador e Lauro de Freitas, uma vez que é um importante meio que possibilita a integração entre 2 municípios conurbados, que é o caso de Salvador e Lauro de Freitas. E o metrô possibilitou essa integração entre os 2 municípios conurbados. Integração que se tornou muito mais rápida, reduzindo também o tempo de viagem gasto em alguns dos principais eixos estruturantes da capital baiana. No entanto, ainda assim apresenta muitas deficiências, principalmente no que diz respeito ao acesso pleno desse serviço pela população pobre das cidades, que geralmente reside nos bairros populares periféricos, os quais se encontram afastados desses eixos de mobilidade urbana, via transporte de massa. Aqueles que se encontram mais próximos desses eixos de mobilidade urbana, por sua vez, não possuem a fácil acesso. As causas dessas deficiências são inúmeras, mas pode-se considerar como 2 das principais a má, como, por exemplo, a má escolha no traçado do metrô e o seu modo de implantação é elevado em alguns dos trechos, que precarizam a acessibilidade no entorno das estações, uma vez que as vias dos pedestres precisaram ser elevadas por meio de passarelas e ficam desconectadas do restante do sistema viário, dificultando a acessibilidade e provocando um ambiente desconfortável e inseguro. Devido à morfologia das cidades, a formação do sistema viário de Salvador contribuiu enormemente para a pouca articulação entre o metrô, que opera nas vias de fundo de vale, e as linhas de ônibus, que operam nas vias de comeadas, onde se localizam muitos bairros periféricos das cidades, que é por meio dele que se faz a integração das áreas periféricas às áreas centrais, além da integração com outros modais. Meus amigos, para além da discussão sobre os meios de transportes, o debate sobre a mobilidade urbana é atravessado pelo debate sobre o direito às cidades. Como muitos movimentos sociais vêm reivindicando nos últimos anos, a problemática da mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras se centra, na atualidade, na quantidade de horas despendidas para o deslocamento, habitação, trabalho, bem como na garantia das condições necessárias para a utilização dos serviços
e os obstáculos enfrentados para essa utilização. Essa problemática é decorrente do contexto histórico de formação das cidades brasileiras, com uma urbanização que reflete espacialmente as articulações hegemônicas dos agentes financeiros, econômicos, políticos e institucionais, gerando um espaço urbano extremamente desigual e segregado. No contexto da mobilidade urbana, essa desigualdade também se expressa através de uma cidade que enfrenta uma precariedade dos transportes, com sucateamento do sistema de ônibus de Salvador e de deslocamentos que penalizam todos os moradores, mas o faz especialmente para aqueles mais pobres e residentes em áreas periféricas. Isso é consequência de uma produção de cidades que centraliza os serviços e as oportunidades de trabalho e dispersa espacialmente os domicílios, obrigando a grande maioria da população a realizar longas viagens em um sistema de transporte coletivo de baixa qualidade e eficiência. No caso de Salvador, como na maioria das cidades brasileiras, há uma rede de vias sobre o asfalto, que em sua maioria servem apenas aos automóveis. Se essas vias fossem repartidas racionalmente com outros modais, a cidade ganharia muito. A pior coisa que se pode fazer por uma cidade é deixar os carros circularem livremente, porque eles ocupam espaço cada vez maior, como ocorre atualmente em Salvador. Seria importante a futura administração municipal não criar em Salvador mais infraestruturas para que mais carros possam se locomover. O plano de mobilidade urbana de Salvador deveria ser centrado no transporte público de massa, de alta qualidade, com os diversos modais de transporte articulados entre si. Em Salvador, deveria existir sistema de pedágio urbano, similar ao de Amsterdã e Londres, por exemplo. Quem quiser circular de carro no centro da cidade, teria que pagar uma taxa. Para desencorajar o uso de veículos particulares, tanto no centro como em toda a cidade, a Prefeitura deveria implantar um sistema de transporte público de alta capacidade articulados entre si. Salvador deveria controlar o trânsito nas grandes avenidas arteriais, aquelas que ligam bairros, que deveriam ter sua infraestrutura melhorada, para que concentrem todo o fluxo de automóveis. Os estacionamentos do centro da cidade de Salvador deveriam deixar de existir e se concentrariam em zonas periféricas, para que o centro antigo e o centro novo das cidades fiquem livres de congestionamentos. Essa medida seria combinada com a tentativa de desenvolver os confortos urbanos nas áreas periféricas das cidades, com a criação de escolas, centros comerciais e serviços. O plano de mobilidade urbana em Salvador deveria enfatizar a necessidade de que as pessoas possam morar perto do local de trabalho e a expansão do transporte público seja realizada com metrôs, BRTs e VLTs, entre outros modais. Em Salvador é fundamental pensar a problemática da mobilidade urbana para a produção de uma cidade mais justa, democrática e sustentável, considerando as abrangências macro e micro nas relações centro-periferia e as acessibilidades locais. A precariedade e os altos preços dos transportes coletivos para as populações de baixa renda exige, observe bem para isso, exige que a Prefeitura subsidie o transporte, o sistema de transporte público, que não é viável sem um aporte público de recursos. Ou seja, não é financeiramente sustentável somente com a tarifa paga apenas pelos usuários. Nenhum sistema de transporte no mundo opera sem subsídios. Esse é um fato que todo mundo sabe.
Para viabilizar os subsídios, a Prefeitura precisa buscar receitas acessórias para o transporte público, como pontos comerciais nas estações e publicidade em ônibus ou trens, cobrar pedágio dos automóveis que se destinam ao centro da cidade e utilizar os recursos provenientes da receita de estacionamentos. Em casos como a instalação de um metrô e de sistemas BRT e VLT, a Prefeitura deveria realizar parceria público-privada, com o setor privado investindo recursos em um primeiro momento, que o público pode não ter disponível, para depois se beneficiar disso no futuro. A Câmara Municipal de Salvador aprovou projeto de lei que autoriza a concessão de subsídio orçamentário ao serviço de transporte público da capital baiana, válida até o final deste ano, e limita-se ao total de 205 milhões de reais. Desse total, 190 milhões seria destinado às concessionárias de serviço de transporte coletivo de passageiros por ônibus convencional e 15 milhões aos permissionários do subsistema de transporte especial complementar. Este subsídio precisa ser renovado e ampliado, aumentado, para os anos futuros. Além disso, é preciso racionalizar o sistema de transporte de Salvador, planejando a realização de investimentos e adotando políticas que assegurem efetiva articulação entre o metrô, que passa nas vias de fundo de vale, e as linhas de ônibus, que passam nas vias de comeadas, onde se localizam muitos bairros periféricos da cidade. A Prefeitura precisa eliminar ou reduzir as deficiências na infraestrutura urbana da cidade. Estas deficiências acontecem nas 286 favelas situadas em área de risco. E essas deficiências se manifestam na ausência de adequado saneamento básico, porque o esgotamento sanitário em Salvador é inexistente para cerca de 600 mil habitantes. É preciso também superar a deficiência no serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos, porque o lixo de 93.906 habitantes não é recolhido. É importante que essas deficiências sejam superadas também no que diz respeito a insuficiências de investimentos em educação, saúde e habitação popular, e com a incontrolável poluição das águas, do solo e do ar na cidade. A educação pública em Salvador está em processo de sucateamento, e o percentual de 25% de recursos aplicados na educação é o menor dos últimos anos. Unidades educacionais acumulam problemas com falta de professores e infraestrutura deficiente, que trazem prejuízos à aprendizagem de alunos. Em Salvador é comum ouvir reclamações sobre a péssima qualidade do ensino, a falta de uniformes dos alunos e a nutrição inadequada nas escolas. Além disso, a sensação de insegurança e a deficiência na infraestrutura em certas regiões da cidade prejudicam o desempenho e a produtividade dos estudantes nas escolas públicas locais. Salvador é a capital que menos gasta proporcionalmente com a saúde pública de seus habitantes no país. Salvador ainda tem uma cobertura de atenção básica insuficiente, tanto em quantidade quanto em resolutividade dos problemas. A população sofre com os vazios assistenciais na atenção básica e a grande concentração geográfica dos serviços especializados. Atualmente, a cobertura pelas equipes de saúde da família em unidades básicas chega a apenas 51% da população. Ou seja, a metade da população está desassistida. A cobertura de saúde bucal
na atenção básica é de apenas 20%. Ou seja, 80% da população é desassistida na área da cobertura de saúde bucal. A saúde pública em Salvador está em colapso, porque a Prefeitura de Salvador só possui apenas um hospital localizado no bairro Boca da Mata, implantado há 6 anos atrás. Quase todos os leitos hospitalares de Salvador são de responsabilidade do governo do estado e do setor privado. Salvador e região metropolitana têm déficit de mais de 110.615 unidades habitacionais, segundo a Fundação João Pinheiro. A Bahia ocupa o primeiro lugar em déficit habitacional no Nordeste e o 4º lugar no ranking nacional. Em Salvador, a quantidade de moradias desocupadas supera a demanda por novas unidades habitacionais. Dados do censo 2022 apontam que a capital baiana tem atualmente 198.924 domicílios vagos. O déficit habitacional é dimensionado considerando as pessoas em situação de rua, aquelas com moradia em condições precárias, e também o que se pode chamar de aglomerados familiares, quando vários núcleos dividem uma residência por impossibilidade de se estabelecerem de forma independente. A Prefeitura de Salvador, meus amigos, terá que elevar os investimentos em saneamento básico, no serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos, no controle da poluição das águas, do solo e do ar, porque todos os mananciais existentes na cidade estão poluídos, se transformaram em canais de esgoto. A saúde pública e a habitação popular também estão, educação, saúde pública, habitação popular, além do controle da poluição das águas, do solo e do ar, tudo isso demanda investimentos por parte da Prefeitura. No caso da habitação popular, a Prefeitura deve envidar esforços para fazer com que os domicílios vagos existentes sejam utilizados para suprir a carência de unidades habitacionais. A Prefeitura de Salvador precisa interferir também na formulação do projeto da Ponte Salvador-Itaparica, em estudos pelo governo do estado, para evitar que seu impacto sobre a cidade lhe seja extremamente lesiva. Nós não temos conhecimento da Prefeitura buscar contato com o governo do estado no sentido de interferir no traçado do projeto, no sentido de evitar suas consequências lesivas para a população de nossa cidade. Então é importante que a Prefeitura interfira na formulação do projeto. Do ponto de vista urbanístico, a Ponte Salvador-Itaparica tende a agravar os problemas de trânsito hoje enfrentados por Salvador, uma vez que a junção da ponte com as cidades possivelmente se constituirá em novo gargalo porque privilegia o modal rodoviário. A ponte atrairá uma demanda espalhada de veículos automotores por toda a região metropolitana, e não apenas na capital. Neste cenário, a qualidade de vida dos habitantes de Salvador seria negativamente afetada. Estão previstas 2 pistas para transporte coletivo, que poderá ser veículo leve sobre trilhos ou o BRT. Essa modalidade, porém, só seria implantada após a ponte ser concluída, em outro projeto de investimento e que, pelo que vem sendo divulgado, não é prioridade. Esta é a opinião de professores como Francisco Lima Cruz Teixeira e Silvio Vanderlei Araújo Souza. O arquiteto Paulo Ormindo de Azevedo, há muitos anos combate a ideia da implantação do projeto da ponte Salvador-Itaparica. E ele afirma que estudo realizado
sobre o traçado da ponte pela Academia de Engenharia da Bahia, apontou erros graves, como a incapacidade da via expressa, porque o traçado da ponte prevê que todo o fluxo de veículos vai ser lançado na via expressa. E os estudos do professor Paulo Almeida de Azevedo apontam, baseado em pesquisa, em estudos desenvolvidos pela Academia de Engenharia da Bahia, aponta erros graves, como a incapacidade da via expressa em absorver o fluxo da ponte e seu impacto no centro da cidade de Salvador. Para resolver esse problema, a Academia de Engenharia da Bahia, e eu inclusive tenho conhecimento desse estudo, a Academia de Engenharia da Bahia sugere 3 alternativas ligando a ponte diretamente à BR-324 e à via metropolitana, sem impacto sobre a cidade e sobre a paisagem urbana de Salvador. A Prefeitura de Salvador, meus amigos, precisa também preparar a cidade para enfrentar eventos climáticos extremos, como de chuvas inclementes e inundações resultantes da elevação do nível do mar em consequência da mudança climática global. A ocorrência de chuvas inclementes requer a adoção de medidas voltadas para a proteção de encosta das cidades e o desenvolvimento de sistemas de drenagem capazes de evitar inundações provocadas pelas chuvas. Para fazer frente a eventos climáticos extremos em Salvador. Para fazer frente a eventos climáticos extremos em Salvador, é preciso que seja realizado o controle de inundações, que diz respeito a todos os métodos usados para reduzir ou impedir os efeitos prejudiciais da ação das águas. Algumas das técnicas comuns usadas para controle das enchentes é a instalação de bermas de rocha para ajudar na estabilidade dos taludes, por exemplo, nas encostas, visando segurar blocos, ripraps de rochas ou enrocamento de pedras, sacos de areia, manutenção de encostas normais ou vegetação ou aplicação de concreto em solo com declives mais íngremes e construção ou expansão de drenagem. Outros métodos incluem diques, represas, bacias de retenção ou detenção. O impacto das inundações sobre Salvador a partir de 2030, resultantes da elevação do nível do mar, em consequência do aquecimento global e da mudança climática global, foi constatado por estudo realizado por uma organização americana, Climate Central, que mostra as regiões que podem estar abaixo do nível do mar em poucos anos. Áreas de Salvador e da região metropolitana, como as regiões das praias da Boa Viagem, em Salvador, Buraquinho e Lauro de Freitas, e Busca Vida em Camaçari, ficarão inundadas. A Ribeira praticamente vai desaparecer. E o Bonfim também. A própria igreja do Bonfim vai se tornar uma ilha, porque o nível das águas vai subir ao ponto de fazer com que aquela região da Cidade Baixa ela fique completamente inundada. Além disso, temos a praia de Buraquinho, Lauro de Freitas, Busca Vida em Camaçari, que ficarão inundadas. Além da Ilha da Maré, que aparece completamente submersa nesse estudo da Climate Central. Tem uma organização, o First Street Foundation, oferece respostas para lidar com essa questão, como a construção de paredões, o uso de praias e dunas como barreiras, a elevação do nível das estradas acima do nível do mar,
o uso do bombeamento de águas pluviais, a criação de estruturas naturais, como ilhas-barreira, e a realocação gerenciada de populações. Sobre a elevação do nível das estradas, é importante observar que a parte da estrada do Coco, ela vai ficar submersa. Então ela terá que ser elevada para que essa via, essa rodovia que interliga, inclusive, Salvador com Aracaju, não seja comprometida. A prefeitura precisa também transformar Salvador em cidade inteligente e sustentável. Salvador só alcançará a condição de cidade inteligente quando seus gestores a considerarem como um sistema e fizerem uso da tecnologia da informação em seu processo de planejamento e controle, contando com o efetivo apoio de sua população. Toda cidade inteligente requer o uso da tecnologia da informação, com o uso de vários dispositivos conectados à rede Internet das Coisas, para gerir as operações e serviços da cidade de forma racional e conectar-se com seus cidadãos. Para ser uma cidade inteligente, é importante que a administração municipal e todos os seus cidadãos estejam conectados em rede, todos colaborando no sentido de promover o desenvolvimento da cidade. É importante observar que a internet das coisas se refere a uma revolução tecnológica, que tem como objetivo conectar os itens usados do dia a dia à rede mundial de computadores. E é uma das principais tendências globais seu uso na administração de uma cidade, porque é aplicável em soluções que vão desde o monitoramento da iluminação pública, ao de pedestres, ciclistas, de veículos automotores, do transporte público, dos serviços de educação, saúde, entre outros. Salvador só alcançará. Aliás, antes de tudo, é importante observar que a internet das coisas vai levar a uma redução dos desperdícios de recursos públicos nas cidades. Salvador só alcançará a condição de cidade sustentável se adotar uma política de desenvolvimento econômico e social compatível com o ambiente natural construído. Salvador só alcançará a condição de cidade sustentável se a cidade tiver como orientação o planejamento e o controle do uso do solo, a fim de evitar a degradação dos recursos naturais. Salvador será sustentável quando tiver políticas claras e abrangentes para saneamento, coleta e tratamento do lixo, gestão da água, com coleta, tratamento, economia e reuso da água, sistemas de transporte que privilegiam o transporte de massas com qualidade e segurança, ações que preservem e ampliem áreas verdes, e o uso de energias limpas e renováveis, e, sobretudo, a administração pública transparente e compartilhada com a sociedade civil organizada. Lamentavelmente, meus amigos, nenhum dos candidatos a prefeito de Salvador incorporou nos seus planos de governo todo o conjunto de estratégias que acabamos de expor para superar os gigantescos problemas atuais e neutralizar as ameaças a seu futuro desenvolvimento em benefício de toda a população das cidades. O futuro prefeito de Salvador deveria adotar as estratégias que acabamos de expor, sem as quais comprometerá o futuro da cidade e de sua população. Portanto, meus amigos, estas são as considerações que eu teria a fazer a respeito desse tema, que na prática nós falamos sobre um plano de governo racional para a cidade de Salvador. Que o futuro prefeito da cidade deveria abraçar para atender às necessidades de nossa população, superando os problemas existentes, mas também neutralizando as ameaças futuras ao desenvolvimento das cidades.
Para efeito desta apresentação, nós pesquisamos vários artigos foram objetos de análise da nossa parte. Por exemplo, nós analisamos um artigo cujo título é PIB de Salvador cai de 12º para 14º maior do Brasil. PIB per capita segue o menor entre as capitais do país. Isso foi publicado pela g1.globo.com, no site de g1.globo.com. Analisamos também uma outra publicação de Rafael Neves e Carlos Madeiro. O título do artigo é Salvador é a capital com piores taxas de pobreza, violência e desemprego. Isso foi publicado no site do uol.com.br. João Souza publicou também um artigo cujo título é Na Bahia, trabalhadores têm o terceiro salário mais baixo do país. Veja perfil. Isso foi publicado no g1.globo.com, o site. Outra publicação que nós pesquisamos foi a da portal umbu.com.br. O título do artigo é Perfil Econômico de Salvador revela 37,5% trabalhando na informalidade e força do turismo para a geração de receita. Isso foi publicado neste portal umbu.com.br. Francisco Teixeira e Silvio Souza elaboraram um artigo cujo título é Infraestrutura e Desenvolvimento. O que se pode esperar da Ponte Salvador-Itaparica. Paulo Ormindo de Azevedo também publicou no jornal à tarde, em 16 de abril de 2023, o artigo Já que é inevitável que não seja violento, abordando a questão da Ponte Salvador-Itaparica. Nós também levamos em conta artigo de nossa autoria. O título trata-se de um capítulo do livro Flood Handbook. Esse capítulo que nós produzimos tem o título Sustainability in Flood Management, ou seja, sustentabilidade na gestão de inundações. Isso foi publicado no CRC Press, Boca Raton, Flórida, Estados Unidos, em 2022. Analisamos também um artigo de Bruna Martins, cujo título é Mapa mostra áreas de Salvador submersas em 2030. Isso foi publicado no site casavogue.globo.com. Outra publicação que nós analisamos foi Solving for Sea Level Rise. Foi publicado pela First Street Foundation e está disponível no site medium.com. Também levamos em conta um artigo de nossa autoria, Como construir cidades inteligentes e sustentáveis. Está publicado no site do linkedin.com. Pesquisamos também uma outra publicação de Marta Rodrigues. O título é A Educação Pública em Salvador está em processo de sucateamento. Também isso foi publicado no site do Brasil de fatoba.com.br. Analisamos o artigo Falta Tudo, Escola de Educação em Tempo Integral de Salvador são alvos de reclamações de pais e responsáveis. Foi publicado pela Farol da Bahia. Foi no site faroldabahia.com.br. Gisélia Souza publicou também um artigo cujo título é Saúde e Qualidade de Vida. Esse artigo foi publicado no site grabois.org.br. A CREMEB também publicou um artigo cujo título é Salvador é a capital brasileira que menos investe em saúde, revela estudo. Isso foi publicado no site do cremeb.org.br. E finalmente, o último artigo que nós
nos baseamos para produzir, fazer essa apresentação, foi o artigo publicado no site do jornal atarde.com.br. Salvador tem déficit de mais de 110 mil moradias. Então são essas, meus amigos, as considerações que eu queria fazer a respeito da problemática enfrentada por Salvador e dos desafios que se colocam para a futura administração da cidade. Eu lamento apenas que nenhum dos planos de governo incorporam esses pontos que nós enfatizamos em nossa apresentação. Eu aqui vou sintetizar. Primeiro, o desenvolvimento da economia interna da cidade. Segundo, o desenvolvimento de intercâmbio econômico de Salvador com outras cidades da Bahia, do Brasil e também do exterior. Outra ação que nós recomendamos foi que, além dessas ações voltadas para a geração de emprego e renda, sejam implementadas ações de economia criativa e de economia social e solidária. E seja adotada uma política de renda mínima para a população, complementarmente ao programa Bolsa Família do governo federal. Que, além disso, seja desenvolvido um esforço no campo da mobilidade urbana, no sentido de articular os diversos sistemas, os diversos modais, de tal maneira que todo o sistema atue de forma articulada e não desarticulada como ocorre atualmente. E que haja um esforço no sentido de melhorar a qualidade dos serviços, tanto em termos de metrô quanto de ônibus. E também haver um esforço no sentido de incrementar o transporte público de massa e de qualidade para reduzir a quantidade de automóveis que circulam pelas cidades. Além disso, enfatizamos a necessidade da Prefeitura interferir no projeto da Ponte Salvador-Itaparica, a fim de evitar que o projeto, da forma como está sendo formulado, seja danoso para o desenvolvimento das cidades. Enfatizamos a necessidade de que sejam adotadas estratégias no sentido de fazer frente aos eventos climáticos extremos, com inundações provenientes de chuvas inclementes ou da elevação do nível do mar. E, finalmente, enfatizamos a necessidade de Salvador ser transformada numa cidade inteligente e sustentável. Inteligente no sentido de que tanto os administradores como a população atuarem de forma articulada em prol do desenvolvimento da cidade. E que a cidade seja sustentável no sentido de compatibilizar o desenvolvimento econômico com o meio ambiente. Então são essas, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer. Agradecer pela atenção e um forte abraço para todos.